Olá, me chamo Ruth Rodrigues, sou engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal Rural da Amazônia, campus Capitão Poço. Bom, eu estou aqui nesse momento para conduzir as temáticas 5 e 6 da unidade curricular da Noções Gerais de Economia, Teoria da Firma e Desenvolvimento Rural no Brasil. Bom, para entendermos um pouco o contexto que está inserida uma empresa rural, que também pode ser considerada uma firma ou unidade produtiva, uma empresa, na questão de gestão dessa empresa. Bom, é muito comum nós encontrarmos na realidade de trabalho de profissionais que atuam na área da agropecuária, empresas ou propriedades onde não é feita uma gestão eficiente do processo produtivo, dos recursos, e muitas vezes essas empresas, essas propriedades rurais, elas acabam ficando fadadas ao fracasso por falta de gestão. Muitas vezes existe uma demanda no mercado pelo produto em que aquela propriedade produz, né, como bem final. Essa propriedade tem capacidade produtiva, porém, por uma má gestão, ela acaba sendo fadada ao fracasso. Isso é mais comum nas empresas de pequeno e médio porte, onde muitas vezes o proprietário ele acaba assumindo muitas responsabilidades de gestão e acaba que fica sobrecarregado de trabalho. Outros não dão tanta importância para a parte da gestão desse negócio e isso acaba trazendo prejuízos e muitas vezes esse proprietário não consegue manter a firma em pé, manter o seu negócio em pé, funcionando com eficiência devido a uma má gestão. Por isso a importância da gente entender alguns conceitos básicos em que essas empresas estão inseridas. Nós sabemos que uma empresa rural, uma propriedade rural, ela está inserida num contexto. O primeiro contexto a se considerar é o contexto econômico, o contexto onde aquela propriedade está inserida, qual é o sistema econômico que predomina. Então, por exemplo, nós estamos no Brasil. O sistema econômico que o Brasil está inserido é o sistema capitalista. E esse sistema, ele exige e tem uma série de características onde essa empresa está inserida, onde ela precisa estar atenta para que ela possa andar de acordo com o sistema e para que ela possa ter êxito. Também elas têm que considerar a realidade local onde aquela propriedade está inserida. Nesse sentido, a gente tem que entender que nós temos uma propriedade, uma área rural. Por exemplo, digamos que nós temos uma propriedade num local onde o terreno ele é muito bom, o solo ele tem características muito positivas no sentido de produtividade, no sentido de manejo. Aquele proprietário ele tem maquinários, ele tem instrumentos para trabalhar, para que ele possa produzir os seus bens e produtos com eficiência, porém muitas vezes ele está inserido numa realidade de comércio local, de comércio internacional, onde coisas vão influenciar, coisas externas àquela propriedade de fora, vão influenciar diretamente dentro daquela unidade produtiva. Para isso, nós temos dois conceitos básicos, onde coisas de natureza interna e externa podem influenciar. O que seria essas questões de natureza externa, que podem influenciar diretamente dentro do processo produtivo de uma propriedade rural? Políticas governamentais, tecnologia de produção, nível de renda da população local, entre outros. Por exemplo,
um tema atual em que a gente vem trabalhando é a questão da carne bovina, é a questão do mercado externo. Então, muitas vezes, o Brasil, como um todo, ele é um grande fornecedor de uma determinada matéria-prima para um outro país, para uma outra nação. E em determinado momento, por algum problema, como no caso da carne bovina, esse país acaba interrompendo essa compra dos produtos brasileiros. Isso do país como um todo. Então, aquele proprietário que muitas vezes está isolado numa área lá no interior, que ele pode imaginar que aquele ato do outro país não vai influenciar lá na propriedade dele, mas acaba influenciando, porque ele também fornece os produtos que vão abastecer esse mercado externo. Então, isso acaba influenciando também dentro da sua propriedade rural. E também nós temos as questões de natureza interna que também podem influenciar, né, que vão influenciar nesse negócio. Como nós temos idade, essa idade é a idade do proprietário, idade dos funcionários, idade dos colaboradores, que vão gerir esse negócio. Muitas vezes a gente encontra situações onde o dono da propriedade, né, ele já tem uma idade avançada, mas ele tem dificuldade em passar a gestão daquela empresa, por exemplo, daquela propriedade, para uma outra pessoa, seja um filho, seja um profissional habilitado, ele tem essa dificuldade. Então, muitas vezes isso acaba sendo uma influência negativa dentro do seu negócio. Conhecimento técnico da área em que ele está atuando, daquele produto específico ou bem que ele está produzindo, habilidade desse produtor na realização dessas atividades, o sistema produtivo que é utilizado. Todas essas questões podem influenciar de forma direta ou indiretamente na eficiência, na capacidade produtiva dessa empresa. Bom, como nós podemos ver nessa imagem, né, uma empresa rural, como qualquer outra firma, como qualquer outra empresa, ela tem os recursos produtivos disponíveis nessa propriedade, que pode ser, que no caso entra terra, capital e trabalho, como nós já vimos em outros momentos, e ela tem os objetivos dessa empresa. Se o objetivo dessa empresa, digamos, dessa empresa rural, nós temos nessa propriedade rural, e o objetivo dessa empresa é produzir um determinado produto, por exemplo, vamos produzir cacau para fornecer essa amêndoa para a produção de chocolate. Então, esse proprietário, ele tem que verificar os recursos que ele tem disponível para isso, se ele tem área, né, se ele tem terra, a extensão de terra dele é o suficiente para alcançar aquele objetivo, para plantar esse cacau e ter também estrutura para fazer os outros processamentos. Então, ele tem esses recursos, se ele tem mão de obra, se ele tem ferramenta de trabalho, se ele tem equipamentos adequados para produzir de forma a alcançar o objetivo final. Então, esse gestor dessa propriedade, que pode ser o dono, pode não ser, né, esse gestor, ele é que vai ter essa tomada de decisão baseada na visão geral, baseada nos seus recursos, baseada nos seus objetivos. E isso tudo são funções administrativas onde esse gestor, ele tem que estar muito bem informado, ele tem que se manter informado com relação ao mercado em geral, ao contexto em geral, e ele tem que, é preciso, para trazer eficiência a essa gestão, ele precisa utilizar das ferramentas disponíveis. Tecnologia da informação é muito importante, cada vez mais vem evoluindo ferramentas para auxiliar esse proprietário, esse gestor nessa função e trazer mais eficiência para esse empreendimento rural. Bom, a partir daí, nós vamos, então, observar alguns conceitos básicos que são muito comuns
esse ambiente de gestão de uma empresa, né, com base na parte econômica dessa empresa. Então, nós vemos um primeiro conceito que se trata da empresa, firma, unidade produtiva. Então, nós estamos falando de propriedade rural porque é a área de atuação de nós enquanto profissional. Porém, essa propriedade rural ela também pode ser considerada uma firma ou uma empresa, né? No contexto rural, mas é uma empresa. E o que uma empresa inserida nesse mercado capitalista, o que ela busca? Ela busca lucro, o maior lucro possível com um menor custo. E para isso ela vai transformar os fatores de produção, ou seja, ela vai usar terra, capital e trabalho para transformar os fatores que eles têm disponível em um bem ou um serviço que ele vai colocar no mercado de forma a obter esse lucro. Depois disso, nós temos um outro conceito, que é o conceito de empresário, né? Empresário. Esse produtor rural, muitas vezes, por menor que ele seja, por mais isolado que ele seja, por mais fora desse estereótipo de empresário que nós conhecemos no mercado, ele também é um empresário. Ele está gerindo o negócio, ele está conduzindo uma atividade produtiva, ele está investindo ali, ele está investindo trabalho, investindo recursos financeiros, ele também é um empresário. E ele é o principal responsável pelas decisões administrativas e comerciais que são tomadas naquela propriedade. Pequena, média ou grande, ele, aquele gestor, ou o gestor, o proprietário da terra, o proprietário daquela unidade produtiva, ele é o responsável pela tomada de decisões. E isso passa para essa decisão, vai ser desde de que produto ou serviço ou bem ele vai produzir, que ferramentas ele vai utilizar, que metodologias ele vai utilizar, que aspectos referentes, todos os aspectos referentes à empresa rural, funcionários, colaboradores, instrumentos, se ele vai adquirir uma determinada ferramenta ou não, tudo isso é uma decisão que vai passar por esse empresário, por esse gestor rural. E aí nós temos um conceito de processo produtivo, ou sistema produtivo, né? Esse conceito ele está diretamente ligado e associado às tecnologias utilizadas. E ele é a combinação dos fatores de produção, que eu repito, que é terra, capital e trabalho, com os demais insumos utilizados na propriedade rural, de modo que isso resulte na produção do bem e serviço que aquele empresário se propôs a produzir e agregar no mercado com ele, e com isso obter o seu lucro. Outro conceito que nós temos que ter entendimento é o conceito de longo prazo. Esse conceito ele está ligado ao período de tempo no qual a quantidade de todos os insumos produtivos pode variar com o passar do tempo. Esse conceito ele está muito mais ligado Esse conceito está muito mais ligado à capacidade que aquele produtor tem a longo prazo em aumentar, por exemplo, sua área. Digamos que ele seja um produtor rural em que ele plante laranja, por exemplo, e ele tem 100 hectares de terra e vai começar a produzir com 100 hectares de terra, mas ao longo do tempo, ele percebe e tem a necessidade de aumentar essa extensão de terra e assim aumentar a sua capacidade de produção. E aí ele vai adquirindo mais terras e aumentando esse seu recurso, né? A sua capacidade produtiva. Ele vai aumentando a sua capacidade produtiva e isso vai acontecendo num determinado tempo. E com isso, nós temos também o conceito de curto prazo, né? Com base nisso também nós temos o conceito de curto prazo, onde esse produtor se aplica muito, por exemplo, ao ciclo de produção agrícola,
Digamos que ele inicia uma produção de determinada cultura, o feijão, por exemplo, determinada cultura. Ao longo desse processo de produção do feijão, digamos que já está na metade do processo, aqueles pés de feijão já começaram a florir ou já está numa parte avançada do desenvolvimento da planta. Aí ele vê que tem, no meio do processo, ele vê que ele quer aumentar, não quer produzir aquela primeira quantidade, ele quer produzir mais. Só que ele não pode fazer, naquele momento, aumentar a propriedade, plantar desde o início de novo e esperar que essa primeira área plantada fique pronta ou aquele feijão ele esteja pronto para colher no mesmo tempo em que a segunda. Então, se ele plantou 1.000 hectares de feijão lá para poder fornecer no final do ano, por exemplo, ele só vai ter a capacidade de colher o feijão que ele plantou nessa área. Ele não tem como estender isso no meio do processo produtivo. Então, ele terá que esperar um outro ciclo para aumentar. Então, esse que está mais envolvido, porque não pode variar, é um tempo fixo, é uma quantidade fixa de insumos produtivos, porque eles não podem variar no curto prazo. Seguindo, então, nós também temos um conceito de custos fixos. Esses custos fixos é como, digamos que um produtor, ele produz soja, né? E ele não tem capacidade de armazenamento em sua propriedade, então ele tem a necessidade de alugar galpões de armazenamento. E ele faz um contrato com o proprietário desses locais onde ele vai precisar armazenar. Então ele faz um contrato por um determinado período. E aí naquela colheita aconteceu algum problema inesperado, ou de pragas, ou de problemas relacionados à temperatura, clima, em que a capacidade produtiva dele foi menor. Ele esperava produzir uma quantidade, mas por conta desses problemas que influenciaram, né, a capacidade produtiva dele, essa produção diminuiu drasticamente. E aí ele resolve chegar com o dono lá do armazém, né, onde ele iria armazenar os grãos, e resolve mudar esse custo, porque não tem mais necessidade dele ter aqueles 2 galpões ou aquela quantidade de galpão de armazenamento que ele contratou, porque a quantidade dele está menor. Mas isso não é possível, porque ele já fez um contrato por um determinado tempo. Então, por mais que ele tenha contratado um galpão e ele não precise mais daquilo, ele vai ter que arcar com esses custos, porque ele já fez esse contrato, ele já assumiu esse compromisso. Então, é um custo fixo. E esse custo fixo, ele não vai mudar a curto prazo, independente se as expectativas de produção dele foi alcançado ou não. Seguindo, então, nós temos o conceito de custos variáveis. Os custos variáveis, ao contrário dos custos fixos, como nós podemos entender, né? Eles são custos que, de acordo com a intenção, com o objetivo daquele produtor, esses custos podem variar. Como exemplo, nós temos sementes, nós temos fertilizantes, nós temos mão de obra, por exemplo. Digamos que nós temos um produtor rural que produz pimenta do reino. E ele está acostumado a produzir sempre 50 toneladas de pimenta do reino. Porém, em alguma situação, ele teve uma demanda, chegou até ele uma demanda. Então, ele precisa fornecer não 50 toneladas agora, ele precisa fornecer 100 toneladas, o dobro. Para isso, ele vai precisar aumentar a quantidade de sementes que ele usa, a quantidade de fertilizantes, a quantidade de mão de obra utilizada no processo produtivo todo da produção de pimenta do reino. Ele vai precisar aumentar a área de terra em que ele vai plantar. Então, esses custos que variam de acordo
com a demanda que chega a esse empresário, que chega a esse produtor, eles são conhecidos como os custos variáveis. Bom, e aí então nós temos o conceito de custo marginal. O custo marginal, ele é bem simples. Ele é o acréscimo de uma unidade produtiva daquele bem ou serviço. Por exemplo, nós temos uma agroindústria de produção de farinha de mandioca. E essa unidade produtiva, ela fornece para um determinado estabelecimento comercial 100 sacas de farinha de mandioca e isso já está estabelecido, ele fornece sempre essa mesma quantidade. Porém, o proprietário desse estabelecimento comercial, ele não quer agora 100 sacas de farinha de mandioca, ele quer 101 sacas de farinha de mandioca. Ou seja, aumentou uma unidade produtiva no que aquela empresa rural, aquele empreendimento rural tinha capacidade de produzir. Esse custo de aumento de uma unidade, ele é chamado como custo marginal. Digamos que para produzir essas 100 sacas de farinha de mandioca, ele tem um custo de R$100. Ele tem um custo de R$100. E aí, ou seja, se ele está fornecendo 100 sacas de farinha e tem um custo de R$100, ele tem, o custo dele é R$1 por saca. É claro que isso é só um exemplo muito simplório que não chega nem perto da realidade. Mas digamos que seja isso, que ele gaste R$1 para produzir, ou melhor, vamos lá, ele gasta R$1 para produzir 1 quilo de farinha. 1 quilo de farinha. E aí ele sempre vende para aquele comércio, né, 10 quilos de farinha, ou seja, R$10 de farinha, né, porque é R$1 o quilo. E aí aquele comércio, aquela unidade comercial resolveu pedir para ele 11 quilos. E essa uma unidade a mais do produto dele vai ser o custo marginal, que vai ser acrescido a esse custo anterior. Se antes custava R$10 para ele produzir 10 quilos, agora ele vai ter que produzir 11 quilos. Então, vai ser esses 10 do custo de produção dos 10 quilos, mais o R$1 do custo de produção desse 1 quilo a mais que foi solicitado. Com isso, nós chegamos, então, no conceito de função de produção. O que seria essa função de produção? Bom, todos esses conceitos de curto prazo, longo prazo, custos fixos, custos variáveis e custo marginal, eles são para algum objetivo, eles são utilizados para algum objetivo, para gerir os recursos dessa empresa, os recursos produtivos dessa empresa, né? Para a produção de um bem ou serviço. Então, essa função de produção, ela é uma relação matemática, é uma conta, um cálculo que vai ter uma relação entre o máximo que uma firma ou uma propriedade rural ou como agroindústria ela é capaz de produzir de acordo com os seus recursos produtivos. Ou seja, ela tem X de recursos produtivos. Quanto é que com essa quantidade X de recursos produtivos eu posso produzir daquele bem ou serviço que eu me propus a produzir? Uma analogia que nós podemos usar para entender mais esse conceito é uma receita de bolo, por exemplo. A função de produção é mais ou menos como se fosse uma receita de bolo. Ou seja, você quer fazer um bolo de laranja, digamos. Aí você vai escrever uma receita de bolo de laranja. Quais são os materiais que você vai precisar? A matéria-prima que você vai precisar. Você vai precisar de trigo, vai precisar de ovo, vai precisar de laranja, vai precisar de água. Então, você vai ter todos os materiais que você vai precisar. Você vai precisar entender quais são as ferramentas que você vai utilizar. Você vai utilizar uma batedeira de bolo, você vai utilizar o forno.
Você vai utilizar uma colher? Então, todas as ferramentas que você vai precisar. Você vai também ter que entender como fazer esse bolo. Qual que é o processo? Eu começo por onde fazendo esse bolo? Eu começo de onde? Eu começo assando? Não. Tem um começo lógico para que eu chegue no final do processo e eu tenha um bolo de laranja. Então, porém, nós sabemos que numa receita a gente escreve, em geral, a gente escreve todos os materiais que a gente vai usar, e escreve o modo de preparo. Nunca vi uma receita onde você escreve, eu vou precisar de forno, eu vou precisar de uma forma, eu vou precisar de uma colher, eu vou precisar de um copo. Geralmente não se escreve isso porque é uma informação que já é subentendida. Mas, em relação a uma empresa e uma firma, esses detalhes eles precisam estar todos claros, todos anotados, porque isso tudo vai ajudar numa gestão eficiente dessa empresa, em que você não vai perder detalhes. A função de produção é uma coisa detalhada. Se você vai gastar tanto de mão de obra, então você tem que saber qual é esse número exato de mão de obra. Qual é a quantidade de semente? Qual é a quantidade, quanto é o aluguel do galpão que eu vou usar? Quanto é o aluguel de um maquinário X que eu vou precisar para fazer uma colheita determinada? Ou então, eu vou produzir polpa de fruta. O que eu vou precisar? Vou precisar do produto inicial, da fruta. Eu vou precisar de um pasteurizador. O pasteurizador para esterilizar essa polpa. Eu vou precisar de freezer para congelar. Eu vou precisar Então, o que eu vou precisar? Quais são os insumos? Quais são a mão de obra? Todos esses detalhes precisam estar claros, precisam estar anotados para que você tenha noção do que você dispõe, o que você tem em mãos. Eu tenho X